pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui um produto da Spina Optics, um produto que muitos de vós já me tinham pedido para que eu trouxesse, produtos da Spina, portanto, e a Spina gentilmente me enviou esta mira para vos apresentar aqui, para dar a minha opinião, para fazer um review. Quero agradecer à Spina a confiança e agora vou-vos mostrar aqui o produto. Temos aqui dentro uma Spina Wolfshace 624x50 FFP, mas vamos tirá-la da caixa primeiro. Portanto, uma apresentação simples, mas bem protegida, sem grandes firulas, tem aqui o que é preciso. Portanto, dentro da caixa temos um par de montagens, da Spina. Deste lado é reta, para permitir colocar aqui alguns equipamentos, talvez um red dot em paralelo com a mira, trilho Picatinny. Portanto, estas são as montagens, apresentam ter boa qualidade, material é alumínio, não há muito mais a dizer. 6 parafusos bem robustas. Temos aqui um parasol tipo favo de mel. Aqui uma roda de paralaxe. A side wheel. E mais um pino. Isto é para os ajustes da ampliação. E, claro, uma chave. Ainda dentro da caixa temos uma chave para as torres, chave de plástico, muito útil. E tem um pano para limpar as lentes, não vale a pena tirá-lo da embalagem. Não sei se a imagem vai captar, mas isto é um autocolante da Spina, tem um S. E aqui dentro temos um manual de instruções que está todo em inglês. Manual de instruções comum, que nos explica como trabalhar com o produto. E aqui temos a mira. Já vos disse que ela é uma 624x50 FFP. Traz mais aqui um parasol. Portanto, este aqui é tipo favo de mel e este aqui é uma extensão do tubo, pois é o gosto de cada um. Um parasol também não vale a pena estar a tirá-lo. Não posso tirar também, não acho que o vídeo fica cada vez mais longo. Portanto, aqui um parasol. Eu não sei se este aqui consegue-se usar, não. Pensei que ele se conseguisse usar junto com este, mas não. E claro, elas traz as tampinhas tipo flip-up de plástico. Isto tem uma rosca muito fina, nem sempre é muito fácil acertar no fio, já à primeira, por acaso até correu bem. Então podemos usar este parasol Sunchain, ou usar este, depois é como quisermos.
Vamos já ver os detalhes aqui da mira, só dar aqui uma arrumação a isto. Bem, recapitular muito rapidamente o conteúdo da embalagem, já dei aqui uma arrumação. Portanto, temos 2 sidechain de parasol de formatos diferentes à escolha, cada um escolhe depois o que lhe for mais útil. Um par de montagens, neste caso vieram para trilho Picatinny. Uma roda de parallaxe para colocarmos aqui. Uma chave. Um pino para nos ajudar aqui a mover as dioptrias. As dioptrias não, o ajuste de ampliação. Portanto, já está aqui colocado. Uma chave para as torres. Manual de instruções. Um autocolante e um pano de limpeza. Portanto, este é o conteúdo da embalagem. Agora vamos falar aqui da peça em si. Portanto, ela é construída num tubo de 30 mm, tem um peso de 664 gramas e um comprimento de 371 mm. Tem um diâmetro de objetiva de 50 mm e a ocular é de 32. O tubo, sendo de 30 mm, permite uma faixa de ajuste nas torres, tanto na torre de elevação como de deriva, de cerca de 30 MOA. Falar aqui em 30 MOA, dizer que esta mira tem ajustes em MOA, portanto os ajustes, os cliques são de 1/8 de MOA. Ela é construída numa monopeça de alumínio 6061, à prova d'água IPX6, portanto é preenchida a nitrogênio e é resistente a salpicos de água, até pequenas quedas em poças de água até 1 metro. Portanto, basicamente estas são as características dela. O alívio ocular entre 72 a 78 mm, retículo gravado no vidro, testada à prova de choque a 800G, desculpem. Portanto, ela, segundo informações da marca, ela pode ser usada em 308.22 LR e as carabinas de pressão, as PCPs. Não é recomendada para carabinas de ação por mola ou gás RAM, por causa do choque. Portanto, ela não tem capacidade de suportar esse choque. Estas são as indicações que a marca me passa e eu acredito nelas, não tenho dúvida nenhuma não tenho motivo nenhum para duvidar. Portanto, o retículo é iluminado, ela é no primeiro plano focal e basicamente são as características dela. A nível de aspecto, tem um aspecto muito bom, não tenho nada a apontar, ela tem um aspecto muito bom, transmite qualidade, transmite robustez. Retículo iluminado, é colocado aqui uma pilha, uma CR2032 que não vem incluída. Portanto, tenho aqui uma, vou colocá-la aqui. E depois de termos aqui a pilha, temos aqui, nesta roda mais pequena, o ajuste o liga e desliga do retículo iluminado e depois temos o ajuste de potência dele, ou seja, temos um nível de intensidade de iluminação que vai do 1 até ao 6. Temos 6 níveis de intensidade, sendo que é possível desligar
a meio de cada nível, ou seja, temos, por exemplo, está desligado, colocamos no 1, liga. Vamos colocar no 2, a meio temos a opção de desligar. Então não temos que rodar a roda toda para encontrar o ponto desligado. Portanto, existe um ponto desligado entre cada nível de intensidade. Aqui do lado temos o ajuste de paralaxe, que vai das menos de 10 jardas, pelo menos é aqui a indicação que tem no traço, mas eles indicam 10. Portanto, das 10 jardas até ao infinito. Até ao infinito. E é de 5 em 5 esse ajuste, pelo que diz aqui. 10, 15, 20, 25, 30 e a partir do 30 passa de 10 em 10. 30, 40, 50, 75, 100, 200 e 500 e depois o infinito. É esta a escala de ajustes do paralaxe. Portanto, para ajudar a mover esta roda, que se move muito confortavelmente, já com esta roda que está aqui mais saliente, ainda assim nos é fornecida uma roda, uma side wheel, que podemos colocar aqui, e depois apertando aqui com esta chave, para isso é que ela nos é fornecida, fixamos a roda de origem. Portanto, isto fazendo aqui em direto, se calhar não vai sair bem à primeira. Mas acho que já deu para perceber. Portanto, há 3 parafusos que podem ser apertados com esta chave. Deixa eu ver se eu consigo fazer isto rapidamente para que os vídeos não fiquem muito longos. Bem, e aqui temos a roda colocada. Aqui temos as torres de elevação, que elas têm um ajuste de 1/8 de moa, portanto isto é uma luneta em uma mira telescópica em ajustes em moa, de 1/8, o clique é 1/8 de moa. Portanto, para fazê-la funcionar, teremos que puxar para desbloquear a torre e depois rodarmos. Cliques estes que são firmes, não oscila entre, depois de estar parado não oscila, não há aqui nenhum movimento, são firmes. Portanto, eu já vos tinha dito logo quando falei das características, ela tem uma faixa de ajustes mais ou menos de 30 moa para 100 jardas, tanto aqui como aqui. Com esta chave aqui, nós podemos depois desapertar esta tampa e redefinir o nosso zero aqui. Portanto, puxamos isto e rodamos para onde quisermos que fique o zero. Portanto, tem este ajuste. Zero stop não tem. Esta mira não tem zero stop. Nas torres, claro. Mas é tudo muito prático, funciona tudo muito bem. Está tudo bem dimensionado, não há demasiada folga, não está demasiado apertado. Estou a gostar de mexer nisto. Aqui do lado temos a mesma coisa, portanto, puxamos para desbloquear e rodamos. Os cliques não se sentem, só se ouvem. Portanto, num ambiente de ruído, portanto, não é muito fácil senti-los. Isso também, assim, para nós, no ar comprimido, nos tiros recreativos, isso não é um problema. Mas os cliques não se sentem, tem que ser, não se sentem.
Ouvem-se bem, são bem definidos, mas não se sentem. E aqui colocamos a mesma coisa. Puxamos para desbloquear, rodamos, ajustamos. Temos aqui uma faixa de ampliação de mais ou menos 30 mO, igual aqui. Eu já estive a dar uma verificadela e eu creio que ela é menor que esta, mas está lá muito perto. E aqui fazemos exatamente o mesmo. Apertamos. Tiramos a torre. Não tem zero stop. Colocamos. Aqui está. Fazer isto em direto nem sempre corre bem. Aqui está. Aqui atrás temos o ajuste de ampliações que vai dos 6 aos 24 aumentos. 6 aos 24, apoiado aqui por este pino, que é perfeitamente dispensável. O ajuste não é demasiado justo, demasiado apertado, tem os movimentos suaves, lubrificado, sente-se aqui o efeito da lubrificação funcionar muito bem. Está certo, está tudo certo. Aqui não há nada a apontar nisto. E aqui atrás temos o ajuste das dioptrias, que também, lá está, tem uma sensação lubrificada, satisfaz ao mexer. Portanto, não há aqui atrito mecânico, não há nada, está tudo muito certo. Portanto, não me resta dizer-vos muito mais. Eu vou-vos passar aí as imagens do retículo. Gostei muito do retículo. Ele só é iluminado no centro. Vocês vão ver aí algumas imagens. Ele é só iluminado no centro. Serve, chega. Eu até nem sou muito fã de retículos iluminados, compreendo a utilização deles, compreendo que eles podem ajudar e ajudam bastante, mas no meu caso não são assim muito úteis. Estava aqui a falar para vós e olhar, e eu apertei aqui isto um pouco, não sei se vocês vão conseguir ver. Apertei isto um bocado desnivelado, tenho que refazer esta parte, mas pronto, para demonstração no vídeo serve. Eu vou-vos mostrar aí umas imagens do retículo, umas imagens que eu gravei aqui também ao longe e depois regressamos para concluir o vídeo. Só de falarmos mais uma vez aqui nas tampas flip-up que são de plástico, mas estão justas e funcionam muito bem. Bem, ficam aí as imagens e já voltamos.
Bem pessoal, como viram aí, é um produto que atende bem, mesmo até na qualidade das lentes. Eu lembro que as imagens que vocês viram foram gravadas através de ScopeCam, perdeu-se alguma qualidade, mas porque o ScopeCam grava através de um espelho, devem de saber disso, então perde-se ali bastante, cerca de 30% ou 35% da qualidade da imagem. Mas dá para perceber bem que as lentes são realmente muito boas. O retículo, eu gostei bastante do retículo. Não se esqueçam, eu vou deixar na descrição o link para a loja no AliExpress. Se vocês tiverem interesse, entrem nesse link e podem comprar através de lá. Eu recomendo o vendedor, pelo menos ele, claro que isto não foi vendido, mas comigo foi super atencioso. O produto chegou 5 estrelas, sem problemas na alfândega, nada, foi direto, ele enviou, chegou a casa. Portanto, eu recomendo que vocês, se tiverem interesse, comprem nessa loja. E quanto a mim, só me resta pedir-vos para vocês, se gostaram do vídeo, se gostam do canal, se querem continuar que o canal traga conteúdo, seja deste, seja reviews de armas, seja tiros, seja o que for, que se inscrevam no canal, e que é para ajudar o canal a crescer e para que o canal consiga trazer mais conteúdo. Deixem ficar like, comentem. Se por acaso já tiveram alguma experiência com um produto desta marca, que eu gostei bastante, vou ser honesto. Gostei bastante da marca, surpreendeu-me. Estamos a falar de um produto que pode andar na ordem dos 110 a 130 euros e com isso bem presente na minha cabeça, por isso eu fiz esta análise ao produto, sempre com esse preço bem presente. Está aqui tudo e eu até vos digo mais, está mais do que isso, está mais do que esse valor. Aqui, neste produto, está mais que esse valor, acreditem nisso. Já vi muitas miras e eu confesso que para 110, entre 110 a 130 euros, está aqui mais do que esse valor. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.